Mas vamos lá, então. Chega de conversa. Aula, capítulo 7, parte 2, industrialização e urbanização. Tudo bem? A gente vai falar principalmente do processo de urbanização fora da Europa, né? Então, o Japão, por exemplo, que é muito diferente dos outros países, tanto da Europa quanto da América Latina, da África e do resto do mundo. E aí a gente vai falar um pouco dos países de industrialização recente. Então a gente tem dois tipos de industrialização, consequentemente dois tipos de urbanização. Uma industrialização que ocorreu lá no século XVIII, XIX, ou seja, uma industrialização tardia, e isso vai proporcionar uma urbanização também tardia, que se desenvolveu ao longo de vários anos. A gente tem um tipo de industrialização mais recente, pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, foi uma industrialização muito rápida, consequentemente uma urbanização muito rápida, que é o caso do Japão, mas o Japão, embora tenha uma industrialização e uma urbanização recente, ele tem características parecidas com a Europa, né? Então, o Japão, ele se urbaniza e se industrializa pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então teve Segunda Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e aí os Estados Unidos intervêm no Japão, os Estados Unidos ocupam o território japonês, promove um processo de industrialização e urbanização muito parecidos nos moldes dos Estados Unidos. Então, o Japão vai se industrializar tardiamente e vai se urbanizar tardiamente também. Mas, por causa do desenvolvimento e do investimento na estrutura educacional e tecnologia, o Japão vai se destacar nesse setor industrial e nesse setor urbano. Tá? Então, o desenvolvimento de tecnologia, o investimento em educação vai acabar destacando o Japão, embora ele tenha uma industrialização e uma urbanização mais recente, como a América Latina, como o Brasil. Olha como é diferente, né? A gente tem, o Japão e o Brasil têm basicamente o mesmo tempo, os mesmos anos de industrialização e urbanização, mas o Japão está muito à frente da gente. Né? Isso aconteceu também com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul também é um país de industrialização recente, urbanização recente, mas a diferença é muito grande entre Coreia do Sul e Brasil, nos quesitos de educação, de saúde, de todos os outros. Tudo bem? Então, esse desenvolvimento em tecnologia, principalmente robótica, em energia nuclear, em biotecnologia, vão puxar o crescimento japonês, fazendo do Japão um dos principais países industriais do mundo todo. Né? A gente tem só um probleminha no Japão, que o Japão é um território bem pequenininho. Né? Na verdade, são 4 ilhas que formam o Japão. E o Japão não tem muita matéria-prima, não tem recursos energéticos, não tem recursos minerais, né? Então, isso vai fazer com que o Japão importe, né, muitos recursos minerais, e aí as indústrias no Japão vão ter que se concentrar na costa, ou seja, no litoral, para facilitar essa importação das matérias-primas e dos recursos minerais. Né? Osaka e Tóquio, que são grandes cidades no Japão, aqui está, né, aqui tá Tóquio, aqui está Osaka. Elas ficam mais próximas ao litoral, justamente para facilitar essa importação de recursos minerais, de recursos energéticos, para as indústrias que também estão na faixa litorânea. Tudo bem? As indústrias japonesas são muito tecnológicas, assim como as cidades japonesas são muito modernas, né? A Tóquio é uma grande cidade global, se não a maior cidade global do mundo. Tóquio tem a maior densidade populacional do mundo, porque é uma cidade pequenininha, tem mais ou menos 11 milhões de habitantes, então é muita gente num espaço pequeno, a densidade vai ser muito grande. Tranquilo? Aqui tem uma pinta, a gente tem a capital, Tóquio, né? Os tecnopolos, então a gente tem muitos tecnopolos próximos às indústrias e também nas zonas litorâneas. Novas áreas industriais em rosinha e áreas antigas, né, industriais, as amarelinhas. Tranquilo? Ô, professor, Oi. Portugal, ele é, tipo, melhor que o Brasil nessa parte aí, né? De desenvolvimento, tecnologia. Sim, sim. Ainda, Portugal está Se um não passo tivesse. Portugal está um passo abaixo dos países europeus, mas tá um passo acima do Brasil, com certeza. Se eles não tivesse. Se não tivesse acontecido a independência, se o Brasil ainda fosse de Portugal, você acha que a gente ia estar que nem eles? Não, porque todos os países que a gente tem que continuaram num sistema colonialista ou imperialista são países pobres, são países com desenvolvimento de IDH baixo. Então, acredito que não. Acredito que a gente não ia romper com esse lado colonialista.
Tudo bem? Valeu, professor. Nada. Exemplos, a gente pode falar do Haiti, aqui na América, né, do Sul, na América Latina, de modo geral. Alguns países na África também, que ainda tem laços imperialistas, como a Argélia com a França, né, como Marrocos com a Espanha. Então, ainda tem laços muito colonialistas e esses países não são tão desenvolvidos assim como os outros. Passando, então, a gente vai ter a população japonesa de 127 milhões de pessoas, 80% da população japonesa vive nas cidades, né? E aí a questão do Japão ser um território muito montanhoso, muitas montanhas. A gente sempre que fala no Japão, a gente pensa no Monte Fuji, né? Aquela montanha bonitinha que tem as árvores coloridinhas em volta. Então, o território japonês é muito montanhoso e isso vai fazer com que a população se concentre também nas faixas do litoral, porque são áreas mais planas, né? O Japão também vem passando pelo aquele problema da Europa, que é uma baixa taxa de natalidade, um aumento da expectativa de vida. Isso vai ocasionar o quê? Uma falta de mão de obra de trabalho lá na frente, né? Eu já falo aqui dos decassegues, e os países da Oceania, como a Nova Zelândia e a Austrália, também têm um tipo de industrialização e urbanização muito parecidas com o Japão, ou seja, alto investimento em tecnologia e alto investimento em infraestrutura. Então, a Oceania, que a gente fala de Nova Zelândia e Austrália, tem um processo parecido com o Japão, tá? A questão dos decassegues. Os decassegues são migrantes brasileiros, né? Filhos, netos de japoneses que migraram para o Japão na década de 90 e próximo aos anos 2000. Vocês devem conhecer alguém que foi para o Japão, ou algum parente, algum amigo. Sei lá, vocês devem conhecer alguém que mora no Japão, que trabalha no Japão. Não sei se a Tamara não está aqui, né? Mas a Tamara tem cara de que conhece essas pessoas, não é mesmo? Mas assim, houve uma migração muito forte de descendentes japoneses brasileiros para o Japão na década de 90 e nos anos 2000, buscando melhores condições de trabalho. Né? Embora no Japão a gente tenha uma desregulamentação trabalhista maior, ou seja, não tem tantos direitos trabalhistas como tem no Brasil, eles acabam ganhando mais, eles conseguem transferir o dinheiro para as famílias no Brasil, trabalham mais, claro, também, mas é uma questão da cultura japonesa, da disciplina, da educação e etc. Tudo bem? Então, os decassegues são esses imigrantes brasileiros que foram para o Japão na década de 90, na década dos anos 2000. A gente está passando por uma outra onda de decassegues agora na segunda década do século XX, começou em 2012, 2013. Muitos descendentes, normalmente japoneses, estão indo para o Japão buscar melhores condições de vida. Lembrando que o Brasil tem a maior colônia de japoneses fora do Japão, né? Então, existem laços aí muito fortes que ligam o Japão com o Brasil. Tudo bem? A gente vai falar também, então, agora dos países que tiveram uma industrialização recente. E se tiver uma industrialização recente, eles vão ter uma urbanização recente e também uma urbanização mais, vamos dizer assim, bagunçada, sem planejamento. Né? Então, a partir da segunda metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização vai alcançar outros países do mundo, né? Principalmente as grandes metrópoles. E aí a gente está falando do México, ou seja, Cidade do México, né? No México, que é a principal cidade, Guadalajara, Chivas, são cidades grandes do México. Brasil, aí fica concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, um pouco no sul. A Argentina, muito concentrado em Buenos Aires, basicamente a Argentina é só Buenos Aires, né? Os outros distritos ao norte e ao sul. E na África do Sul, Soweto, Joanesburgo, cidades importantes na África do Sul. Então, esse processo de urbanização, ele vai alcançar, sim, os outros países, mas ele vai se concentrar nas grandes metrópoles, diferente da Europa, né, que na Europa essa industrialização e urbanização vai se espalhar pelo território. Então, essas empresas, no primeiro momento, elas vão principalmente buscar um novo mercado consumidor, proximidade com as matérias-primas e também benefícios fiscais, né? Então, os países, eles davam benefícios fiscais, ou seja, isenção de imposto, isenção de conta de luz, isenção de conta de água, para essas empresas virem para os seus países, se instalarem nos seus países e, assim, ofertar mais emprego, mais trabalho, né, para a população. Então, no primeiro momento, alcançou esses países, México, Brasil, Argentina, África do Sul. No segundo momento, ele vai alcançar o Sudeste Asiático, né? Índia, Malásia, Tailândia, Indonésia e China, principalmente a China, né?
A gente vai falar de China porque a China hoje é o grande, vamos dizer, motor da economia do mundo todo, né? Não é mais os Estados Unidos, hoje é a China. Então a gente tem, ao contrário da Europa, a urbanização nesses países, na América Latina, na África e no Sudeste Asiático, vai ser uma urbanização mais acelerada, mais sem planejamento. Né? Então, na Europa, foi durante muito tempo, conseguiu organizar. Aqui na América Latina, África e Sudeste Asiático, esse planejamento não acontece. Então, a gente vai ter algumas consequências, como o mercado informal, surgimento do mercado informal. O que é o mercado informal? É o camelô, né? É a tiazinha que vende bolo na porta do colégio, na porta de clube, sabe, na rua. Isso é o mercado informal. São pessoas que trabalham, mas que não têm a carteira assinada, ou seja, é um trabalho informal, tá? Não estou dizendo que é ruim ou bom. É uma consequência desse processo de urbanização que não teve um planejamento. Não teve um planejamento, não acabou, não conseguiu colocar todas as pessoas que viviam nas cidades num trabalho formal. Então, o surgimento do mercado informal nasce a partir desse planejamento urbano que aconteceu de forma acelerada. Também vai acontecer a aglomeração de pessoas nas áreas periféricas, então a gente vai ter a criação das periferias em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Na África do Sul tem muitas periferias próximas a Joanesburgo, né? Na própria China também algumas periferias próximas a cidades grandes, Xangai, Pequim. Então, o processo de periferização acontece por causa dessa falta de planejamento no processo de urbanização desses países, tá? E aí, com certeza, né, se a gente vai ter o mercado informal, se a gente tem um surgimento, uma aglomeração nas áreas periféricas, a gente vai ter um crescimento das desigualdades socioeconômicas dentro do espaço urbano. Eu sempre falo que o espaço urbano, ele é um espaço de segregação, porque ele segrega, né? Existem espaços na cidade que são para pessoas ricas, pessoas brancas, pessoas bem de vida. Existem espaços na cidade que são para pessoas pobres, em sua maioria negras, né, que não conseguem entrar nesses espaços das pessoas ricas. Não sei se vocês lembram um tempo atrás a questão dos rolezinhos que estavam acontecendo nos shopping centers em São Paulo, de que pessoas jovens da periferia estavam indo para shoppings no centro da cidade, como o JK, como o Iguatemi, e eles acabavam sendo barrados nesses shoppings por serem, sim, vamos dizer, por não serem do tipo que frequenta esses shoppings, né? Isso é um processo muito violento, né? Embora não violento na porrada, mas é um processo psicologicamente violento. Né? Como assim você está barrando uma pessoa de entrar em um shopping? Tudo bem, é particular, mas ela tem o direito de entrar nesse shopping, tá? A questão do preconceito, a questão dessa desigualdade socioeconômica. Tudo bem? O boom chinês. A China vai ter um crescimento enorme, né? Embora, assim, seja um país de industrialização recente, de industrialização tardia, o crescimento vai ser muito grande na China. Então, a China vai se desenvolver principalmente ali próximo aos grandes rios, como todas as grandes civilizações, elas acontecem próximo aos grandes rios. A gente viu isso no Egito Antigo, que se formou através do rio Nilo, a gente viu isso na Mesopotâmia, que se formou através dos rios Tigres e Eufrates, tá? Então, toda grande civilização vai nascer a partir de um grande rio, o rio Yangtze, que é o rio amarelo, que fica ali no nordeste da China. Então, o rio ele abastecia e irrigava as lavouras de arroz e as hortas na China, né, na China antiga, vamos dizer assim. Antes da Revolução Industrial na Europa, a China já era um grande império. Né? A gente, aqui no Ocidente, não fala muito da história do Oriente, né, da China, do Japão, porque a nossa educação ela é muito europeia, mas a gente tem que sempre pensar que no Oriente, na China principalmente, já existiam grandes revoluções, por exemplo, foi a China que inventou a pólvora, foi a China que inventou a bússola, né? Então grandes inovações da época já aconteciam no Oriente Oeste, no Oriente Leste, ou seja, na China, no Japão, naquela área ali do Sudeste Asiático, tá? Em 1977, vai ter um carinha aqui, o Deng Xiaoping, que aqui a China já passou pela Revolução Comunista, a aula não sobre Revolução Comunista, tá? Acho que talvez vocês vejam isso em história, não sei, mas a China já era comunista aqui. Deng Xiaoping é o segundo líder assim mais famoso da China e ele vai implementar um processo de modernização. A China era muito rural, era muito agrária,
e o Deng Xiaoping vai implementar um processo de modernização com criação de cidades e com investimento nas indústrias. Então, essa modernização que o Deng Xiaoping vai fazer na China, né, vai transformar as áreas rurais, então, em grandes cidades. Então, muitas áreas rurais acabaram se transformando em grandes metrópoles. Isso vai mudar muito toda a paisagem da China, tá? A maioria dessas cidades vai se localizar, como no resto do mundo, nas zonas costeiras, para facilitar a questão da importação, né? Mas a China ela vai criar nas áreas costeiras as zonas econômicas especiais, né? Que são essas áreas aqui, laranjinha. Essas zonas econômicas especiais são áreas onde as indústrias se concentram. Então, elas foram feitas para que as indústrias fiquem nessas áreas e aí facilitar a exportação e importação por causa da saída para o oceano, né? Esse crescimento urbano, ele vai avançar também para o interior, embora a gente tenha aqui, ó, a oeste na China, né? Muitas montanhas, mas esse desenvolvimento, essa urbanização vai alcançar mais ou menos aqui o meião da China, então ele vem deslocando para o interior. Essa construção de cidades, de infraestrutura, vai movimentar a economia, não só da China, mas do resto do mundo, porque essas novas cidades, elas vão precisar de petróleo, vão precisar de aço, vão precisar de produtos, vão precisar de alimentos, né? Então isso acaba movimentando não só a economia chinesa, mas a economia do resto do mundo. O Brasil vai se beneficiar muito desse crescimento chinês, principalmente ali entre os anos 2002 a 2010, onde a China cresce muito, a China chegou a crescer quase 15% ao ano. O Brasil pega essa onda e surfa nela bem legal, né? Depois a China cai um pouco e a economia brasileira cai um pouco também, né? Mas essa urbanização foi muito rápida. Foi muito rápida, mas teve um planejamento. Essa é a diferença da América Latina ou da África. A urbanização na China também teve um planejamento, embora eles ainda estão correndo, né, nesse planejamento aí. Nos últimos 30 anos, mais de 50 milhões de pessoas saíram do campo e foram para as cidades, né? Hoje a China já é um país urbano, né? Ou seja, existem mais pessoas morando nas grandes cidades, no meio urbano, do que no meio rural, né? Isso ocasionou o surgimento das megacidades. O que são megacidades? São cidades com mais de 10 milhões de habitantes, tá? A gente tem que lembrar que o Brasil tem laços muito fortes com a economia chinesa, né? A China é o maior importador e o maior exportador do Brasil. E aí não tem como não falar, desculpa para quem discorda, mas é muito triste ver o governo criticando a atuação chinesa. Porque é basicamente você brigar com o seu melhor amigo, tá ligado? É o seu melhor amigo que te vende mais e que compra mais coisas de você. Se você briga com ele, com certeza ela vai parar de comprar da gente. Tá? Mas isso são questões mais geopolíticas, mais estratégicas, que a gente vai falar mais pra frente. Mas não tem como. A China é um grande parceiro comercial não só do Brasil, mas do mundo todo. Tá? O BRICS influencia alguma coisa? Já influenciou mais, viu? O BRICS hoje está muito, muito esquecido. Muito por causa do Brasil. Tá? O Brasil, quando o presidente Bolsonaro assume, ele tem um discurso de bilateralismo, né? Ou seja, de sair dos grandes acordos e ter uma aproximação mais bilateral. Ou seja, o Brasil vai conversar diretamente com a China, o Brasil vai conversar diretamente com os Estados Unidos, mas não em grupo, tá? Então, o BRICS hoje está bem escanteado por causa da atuação do governo brasileiro, né? O BRICS seria aí o grande grupo das grandes novas potências, mas por causa do Brasil vem ficando de fora dessas grandes decisões mundiais. E, em contrapartida, a Rússia, a Índia e a China cresceram muito, né? Então a gente tem uma importância maior da China, da Índia e da Rússia, enquanto o Brasil, né? O Brasil quis não sair do BRICS, porque ele não saiu, mas o Brasil quis não participar muito dessas decisões do BRICS. Deu para entender? Até por causa dessa relação mais estreita com os Estados Unidos que o governo Bolsonaro vem desempenhando, né? Então, se eu me aproximo mais dos Estados Unidos, consequentemente eu tenho que me afastar da China e da Rússia, e aí a relação do BRICS fica conturbada. Dá para entender bem assim, né? Para fechar a aula, porque eu já passei um minutinho, vou falar da Índia, que também tem um processo importante de urbanização, de industrialização, né? Também aconteceu recentemente, lembrando que a Índia era uma colônia britânica, ou seja, foi colonizada pelos ingleses, né? E o processo de industrialização ocorre com a ida de empresas inglesas
para a Índia. Então, muitas empresas da Inglaterra vão para a Índia, se instalam na Índia, e isso vai proporcionar um processo de industrialização, consequentemente, um processo de urbanização. Né? Essas empresas foram para a Índia porque a Índia é o segundo maior país em população do mundo, com 1,32 bilhões de pessoas, né? Só perde para a China. E aí, esse mercado consumidor, esse tanto de gente, vai acabar favorecendo com que as empresas se instalem na Índia, buscando mercado consumidor, tá? Embora esse processo tenha sido intenso, urbanização de industrialização, apenas 30% dessa população vive nas grandes cidades, 70% no espaço rural. A urbanização não para de crescer, mas a gente não tem um acompanhamento da população, né? Então isso vai ocasionar problemas ambientais e sociais, como falta de infraestrutura, aumento das periferias, aumento do trabalho formal, excesso de poluição. A Índia, né, as grandes cidades indianas são cidades muito poluídas. Para efeito de comparação, na Índia, 900 milhões de pessoas vivem em moradias precárias, ou seja, nas periferias, nas favelas. No Brasil são 12 milhões. Então a Índia tem muito mais pessoas morando em condições precárias do que o Brasil. Se no Brasil já é ruim, imagina na Índia, né? Então a gente tem, na Índia, acho uma desigualdade social ainda mais gritante. A gente tem cidades modernas, como aí na foto de cima, com pessoas enriquecendo, mas a gente tem a maioria da população, e aí a grande maioria mesmo, que vive em condições muito precárias. Tranquilo? Deu para entender? Dúvidas? Não? Então é isso, galera. Nenhuma, professor. Assim que o Google processar a aula, eu coloco para vocês. Lembrando da nossa prova semana que vem, mas eu vou postar tudo lá no Classroom, capítulo 6 e 7. Tá? Terça-feira vai ficar aberto o dia todo para vocês responderem. Eu vou pôr uma atividade hoje também dessa aula, façam atividade. Tá? Mesmo que a gente não tenha aula semana que vem, online, façam essa atividade para a gente corrigir depois. Tranquilo? Valeu, desculpa aí atrasar, são 3 minutinhos. Um grande abraço. E fiquem de olho no Classroom e no grupo para a gente tirar as dúvidas. Tchau, tchau, gente.